preocupe com o que vai ganhar. E aí eu falei, Jesus, não se preocupe também com aquilo que vai perder, porque para ganhar nós temos que perder. Hoje, alguns de vocês talvez gostaria de ficar dormindo até um pouco mais com esse frio, gostaria de dormir até um pouco mais, certamente trabalhou durante a semana. Hoje é um dia que tem folga no teu trabalho, não precisa ir para o trabalho. Você poderia estar aqui na tua casa, desfrutando também de um descanso maior. Mas irmãos, como nós vamos descansar se Deus está mandando a gente trabalhar? Como nós vamos descansar se Deus está mandando a gente trabalhar? O tempo, irmãos, é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus está contando contigo, Deus está contando comigo, Deus está contando conosco, irmão, para que uma obra grande seja feita e o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra que nós lemos, irmão, nós temos uma passagem muito forte, mediante o que Jesus fez. Nós temos aqui, irmãos, um centurião, um homem que tinha um empregado, e certamente desse empregado ele estava precisando de saúde, e naquele tempo, irmão, somente milagre poderia fazer o que aquele homem precisava. Mas ele descobriu que Jesus estava na terra, ele descobriu que Jesus estava passeando pela terra e estava fazendo milagre, e ele desejoso que acontecesse um milagre na vida do seu criado. Irmãos, ele foi procurar Jesus, porque Jesus podia resolver o seu problema. Irmãos, e quando eu vejo aquele homem procurando Jesus, porque Jesus podia resolver o seu problema, eu vejo tantas pessoas hoje se embaraçando em coisas que não vai levar ele a nada, porque não procuram a pessoa certa. Mas aquele homem foi procurar quem? Ele foi procurar Jesus, porque ele sabia que Jesus podia resolver o problema. Glória a Deus. E aí quando ele encontra com Jesus, e ele fala para Jesus a situação do seu criado, Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. E aí quando aquele homem ouve isso, aquele homem fala, Senhor, eu não sou digno do que tu entres na minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, quando aquele homem fala isso, ele certamente coloca em prática a grande fé que estava no seu coração, e ia fazer ele receber a vitória que ele foi buscar. Irmão, tem pessoas que têm uma vitória para poder buscar, mas não conseguem colocar em prática. Quem é que vai fazer o milagre? Ele já sabia quem ia fazer o milagre, e se ele já tinha estado com o dono do milagre, ele sabia que ia acontecer. Nesta manhã eu não sei qual é a tua condição ao chegar aqui, eu sei da minha, como eu já falei. Eu sei que Deus tem um milagre para mim, Deus tem um milagre para nós, e se nós colocarmos em prática, irmão, daquilo que Ele vai fazer, pode crer que você vai receber. Aleluia! Pode crer que você vai receber. E aí, irmãos, eu olho para a palavra do Senhor. Como vamos receber o que Deus tem e quer nos dar? Como nós vamos receber o que Deus tem e quer nos dar? Irmãos, quando nós cremos, nós só vamos receber o que Deus tem e quer nos dar quando nós cremos, porque Deus trabalha com fé, irmãos, conforme foi falado aqui. Deus trabalha com fé, conforme foi pregado pelas irmãs aqui também. E na medida, irmão, que Deus trabalha com fé, nós vamos receber o que Ele quer nos dar. E nesta manhã, talvez, para mim, Deus quer me dar uma saúde menor. Talvez para os irmãos, Deus quer abrir uma porta. Talvez para o outro, Deus quer colocar em prática alguma coisa que ele está precisando e ainda não colocou. E eu creio, irmãos, que quando nós colocamos a nossa fé em ação, o céu desce para poder nos dar aquilo que nós precisamos. Aleluia! Gloriando e cantará, o
Glória a Deus. Eu olho para a vida deste homem, irmãos. Esse centurião, ele é para mim, ele é para nós um modelo de pessoas que sabe com quem está lidando. Ele sabe com quem está lidando. Porque quando ele vai a Jesus por causa de uma necessidade e coloca para Jesus a situação dele, Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem ouve Jesus falar que vai lhe dar saúde, mas ele coloca para o Senhor a condição humana dele. Senhor, eu não sou digno do que tu entra na minha casa, não. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai sarar. Porque ele sabia o que Jesus já tinha feito na vida de outros e poderia fazer também na vida do seu empregado. E quando ele coloca essa condição para Jesus, Jesus fica maravilhado pela fé daquele homem. Jesus fala que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé como a fé daquele homem. Porque, irmão, bastava somente uma palavra para que aquele homem fosse abençoado, que ele recebesse aquilo que ele precisava. E ele falou isso para Jesus. Jesus se maravilhou com aquilo, irmãos, e falou para todo Israel: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como ele. E agora, no versículo 13 que eu li para os irmãos, diz assim, ó: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém. Não foi na hora que Jesus chegou na casa dele, não. Mas foi naquela mesma hora que Jesus falou. Irmãos, o que Jesus tem falado para você? O que Jesus tem falado para nós? Tem hora que nós oramos e nós esquecemos de somente de parar para poder também ouvir Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir Deus, porque nós falamos com Deus, mas Deus também fala conosco. E na medida que Ele fala, então você pode colocar em prática e vai acontecer do jeito que Ele falou. E nesta manhã, irmão, nesta manhã de consagração, eu creio que Deus está falando conosco para nos dar aquilo que nós precisamos receber. Aleluia! Vai nos dar o que nós precisamos receber dele. Porque quando eu vejo, irmãos, consagração, quando eu olho consagração, eu fico muito alegre. Porque foi dessa forma que eu fui ensinado, foi dessa forma que eu cresci, foi dessa forma que eu fui estabelecido na presença de Deus. Eu consegui largar tudo que eu fazia no mundo, e o mundo me prendia de tal maneira que eu estava certamente sem condição de sair, se não fosse o milagre do Senhor. E aí, mediante o milagre que Jesus fez, irmãos, eu tenho procurado colocar em prática aquilo que Ele tem me ensinado. Irmão, e uma das coisas que o Senhor me ensinou: não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de consagrar. E aí eu chego aqui e encontro adolescentes na consagração, enquanto pessoas não com a minha idade na consagração. Eu estou com 70 anos, eu creio que não tem ninguém aqui mais velho do que eu. Talvez o porteiro, talvez o porteiro, mas talvez não chegue tanto. Mas eu vejo pessoas aqui na consagração, eu fico muito alegre, irmãos, porque tudo quanto o Senhor Ele tem para poder fazer na nossa vida, Ele exige algo de nós. Ele exige algo de nós. E na medida, irmãos, que nós colocamos em prática aquilo que Ele está pedindo de nós, você pode ter certeza que você vai receber. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, irmãos, Ele faz mesmo. E quando Deus faz, irmãos, Ele faz direito, Ele faz com sucesso, Ele faz para a glória dEle. E nesta manhã, irmãos, eu creio que um milagre pode estar acontecendo dentro da sua necessidade, mediante a fé, irmãos, que você colocou em prática ao sair da sua casa para poder estar nessa
saúde. Jesus fala para ele: vai, e como creste, te será feito. A saúde da empregada daquele homem já estava decretado pelo Senhor, mas precisava que ele fizesse a entrega. Necessário que ele fizesse a entrega para que o milagre pudesse verdadeiramente acontecer. E aquele homem fez o que o Senhor esperava dele, o que o Senhor queria dele. E naquele momento ele pôde sair para casa, simplesmente ao chegar em casa, para poder desfrutar de ver a sua empregada curada, para a glória de Deus. Tem coisa que você recebe na igreja e você vai testificar na tua casa. Tem coisa que nós recebemos, irmãos, e que nós vamos testificar um pouquinho mais para além. Porque no momento que você está orando, eu creio que você orou por muita gente hoje. O pastor, ele citou, eu fiquei olhando o pastor falando, ele só falou dos departamentos, muitos departamentos, falou de pessoas. Falei: Senhor, a mente do pastor está muito boa, porque ele consegue falar para muita gente. Eu estou esquecendo quase tudo. Eu estou esquecendo quase tudo. O pastor foi falando, as pessoas, quem estava descendendo foi falando, os departamentos. Falei: Jesus, muito obrigado. Irmão, e na medida que Aleluia, nós apresentamos a Deus aquilo que nós queremos, irmão, pode saber de uma coisa: vai acontecer se a nossa fé ela é colocada em prática. Aleluia! Porque, irmão, se nós não colocarmos em prática a nossa fé, se nós não dermos a Deus o nome, se nós não dermos a Deus a pessoa, quando acontecer da pessoa ser curada, quando acontecer do milagre, aconteceu, a gente vai dizer que simplesmente foi sorte. Eu não orei, eu não pedi, foi sorte. Mas com Deus, irmão, não tem sorte não. Aleluia. Com Deus é com fé. Com Deus é com fé. E tem hora que Deus ele permite que você esteja numa encruzilhada, para que a tua fé seja colocada em prática e você saia mais forte para glorificar o nome do Senhor e para ter autoridade sobre o inferno, porque o inferno muitas vezes ele quer atrapalhar, irmãos, a nossa caminhada. E na medida que ele quer atrapalhar a nossa caminhada, nós temos um Deus que trabalha conosco, nós temos um Deus que está em nós temos um Deus que nos ajuda, e é por isso que a fé ela tem que sempre ser colocada em prática. E eu estava aqui esperando a hora chegar para eu poder estar aqui falando. Eu lembrei de Cláudio, conheci quando ainda era adolescente. Ele conheceu a minha esposa, conheceu minha filha, conheceu meu filho. E aí eu falei: talvez ele se lembre do milagre que aconteceu na minha casa. Irmãos, Deus ele nos prova para poder nos aprovar. verdade, meu Senhor. Estava eu muito feliz servindo ao Senhor, novo crente, uma alegria tremenda. A Isabel tinha mais ou menos 13 a 14 anos, hoje ela está com 45 anos. Isabel estava nova ainda, e de repente, no dia de manhã, quando a minha esposa estava no quarto, e ela se levantou e veio andando, e passando mal, e quando ela veio, eu vim para poder ajudar a Isabel, que Isabel tinha segurado a minha esposa pela mão, para poder ajudar ela. E quando eu cheguei, a minha esposa começou a deitar, porque ela não aguentava ficar em pé. E quando ela começou a deitar, eu estava segurando pela parte de trás, eu segurava nas mãos, e a Isabel segurava no pé. E aí, quando nós abaixamos a minha esposa no chão, a Isabel estava de lá para cá, e olhando a minha esposa, eu estava daqui para lá, eu não via o rosto da minha esposa. E de repente, eu só escutei quando a Isabel
As mãos dela começou a esticar e foi tudo parando. E quando eu pensei que não, ela nem respirava. Mas eu estava ali com quem, irmãos? Eu não estava sozinho. Aleluia. Eu não estava sozinho. Eu era novo crente, mas eu não estava sozinho. E naquele momento o Senhor, Ele me deu uma força muito grande. E eu repreendi o espírito da morte. Espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Ai, Deus! Irmão, foi como se eu tivesse dado um chupaco na minha esposa. Ela se tremeu toda e começou a respirar novamente. E daqui a pouco ela levantou. Bom, para a glória de Deus. Isso marcou a minha vida. Isso marcou a vida da minha esposa. Marcou a vida da minha filha, que hoje está pregando em muitos lugares. Porque ela sabe que Deus faz. E na medida, irmão, que nós sabemos que Deus faz, não tenha medo de insucesso. Porque o insucesso presente é para que aconteça um sucesso mais na frente, que vai levar o nome do Senhor a ser glorificado. Aleluia. E nesta manhã, irmãos, ao receber o convite para poder estar aqui com os irmãos em oração, nesta consagração, eu vim porque eu sei que Deus pode me dar o meu milagre. Deus pode restaurar